Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem vos circuncidar, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Irmãos, nós vimos no estudo passado que todos nós semeamos em algum terreno. Ou semeamos para a carne, lembram? Ou semeamos para o espírito. Não tem jeito. A nossa vida toda é uma vida de semeadura. E nós não podemos escolher o que nós vamos colher. Nós podemos escolher o que nós vamos plantar, porque após o plantio não tem escolha. Porque nós vimos aquilo que o homem semear, isto ceifará. Então, nós estamos vendo aqui que a nossa vida é uma vida de semeadura, não tem jeito, nós estamos semeando, e que seja na carne, para a carne ou para o espírito. Então, vocês lembram aí que no versículo 10, o apóstolo Paulo resumiu aí o que é a vida cristã, como é a vida daqueles que andam no espírito, daqueles que são salvos, daqueles que têm o fruto do espírito injetado dentro deles. E como é a vida cristã de fato. Para Paulo, a vida cristã, e também Tiago, não é somente vir à igreja, orar, participar de uma comunidade, de uma agremiação religiosa. Para Paulo, para a Escritura Sagrada, a vida cristã é uma vida de dar. É uma vida que eu ofereço ao Senhor, culto, sim, culto que Ele prescreveu na sua palavra, mas também na horizontalidade. Eu preciso olhar o meu irmão que está ao meu lado, que está à minha frente, que precisa de mim, que precisa da minha ajuda. Preciso orar com ele, por ele. Se ele tiver alguma necessidade, eu preciso suprir essa necessidade dentro daquilo que o Senhor me abençoou. Por isso o apóstolo Paulo disse: enquanto tivermos oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Então a vida cristã não é simplesmente vir domingo a domingo na igreja, ouvir sermões e acabou. Não. A vida cristã é uma vida de dar, de doar, assim como o Senhor Deus entregou Jesus Cristo por nós, a vida cristã também é assim. E nós precisamos olhar para esses textos e também aplicar na nossa vida cristã. Hoje, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar sobre as duas motivações. O contraste da circuncisão com a cruz de Cristo. Ele fecha esta epístola mostrando para os irmãos da Galácia o contraste que existe entre a circuncisão e a cruz de Cristo. Ele vem falando dos vários contrastes, de Sara com Agar, da lei contra o evangelho, da carne contra o espírito, e agora ele fecha isso aqui, ensinando aqueles irmãos também e a nós, que há um contraste diametralmente oposto entre a lei, e na verdade entre a circuncisão e também a cruz de Cristo. E ele vem no versículo 11 aí, ele fala que ele escreveu com letras grandes, de próprio punho, esta saudação. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está autenticando, colocando como veraz
como verdadeira essa epístola. Ele está assinando, colocando a sua assinatura. E aqui, como em outros lugares, aqui eu acho que é a exceção, ele escreve em caixa alta, em letras maiúsculas, né, vamos dizer assim. Ele mostra. Você já imaginou, irmãos, aquele que estava lendo a carta de Paulo nas regiões da Galácia? É como se ele pegasse o pergaminho da carta de Paulo e mostrasse: olha a letra que o apóstolo Paulo escreveu, letras grandes. Será que o apóstolo Paulo estava preocupado em mostrar a sua caligrafia? Não, irmãos. Não estava preocupado em mostrar a sua caligrafia. Quando nós escrevemos em caixa alta hoje, mandamos uma mensagem, quer seja no nosso e-mail ou no WhatsApp, o que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos chamando a atenção. Olha, ou quando nós colocamos em negrito, em itálico, nós estamos chamando a atenção para aquela mensagem que nós estamos escrevendo. Alguns dizem que escrever assim é agressão ao leitor, mas outros já pensam que não, está chamando a atenção para aquilo que ele está escrevendo. Então o apóstolo Paulo, nesse versículo 11, ele diz: olhe a letra que eu escrevi, letras grandes e de próprio punho. Eu estou levando essa carta, amados irmãos da Galácia, tão a sério. Eu estou mostrando para vocês que a circuncisão entra em choque com a cruz de Cristo, tão a sério, que eu estou querendo que vocês entendam isso, que eu estou escrevendo esta saudação com letras grandes. Mas não é a primeira vez que o apóstolo Paulo escreve mostrando a sua assinatura no final das suas cartas. Na verdade, o apóstolo Paulo está usando aqui um amanuense. O que era um amanuense? Era alguém que escrevia para ele, à mão, e ele ditava. Por exemplo, a carta aos Romanos, ele diz lá no capítulo 16, versículo 22, na verdade, Técio falando, né? Ele diz: eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Quer dizer, Paulo ditou a carta aos Romanos, ele não escreveu, e Técio é que escreveu. Mas Paulo tinha um costume de ditar para alguém escrever. Alguém diz que é por causa da visão dele, que não estava muito legal, alguém diz isso, mas não dá para você chegar e concluir que é isso. Mas certo é que ele sempre usava de um amanuense para escrever as suas epístolas. Por exemplo, 1 Coríntios, ele deu a sua saudação final lá, mostrando que alguém escreveu para ele. Por exemplo, em 1 Coríntios 16, 21, ele diz: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. E também Colossenses capítulo 4, versículo 18, a saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Interessante, em 2 Tessalonicenses ele acrescenta mais alguma coisa na sua assinatura. A saudação é de próprio punho, Paulo, até aqui está igual às outras cartas. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então os destinatários sabiam. Quando tinha esses dizeres, os destinatários, as igrejas para as quais o apóstolo Paulo estava escrevendo, sabiam que era de Paulo por causa dessa maneira dele escrever. Mas em Gálatas, ele escreve em letras maiúsculas para mostrar a gravidade que estava acontecendo ali nas regiões da Galácia. Então, aqui nesse versículo 11, você vê que Paulo está autenticando a carta toda. Ele está dizendo que é legítima essa carta, que foi ele que escreveu, de fato, claro, um amanuense ditado por ele, e que a igreja deveria levar muito a sério o que ele escreveu ali. Tão a sério que você lembra lá no capítulo 1 que ele falou o seguinte: eu estou pregando o evangelho, e se mesmo vindo um anjo do céu, eu me oponho a ele. Se um anjo vir do céu, eu entro em conflito com ele, se ele disser outro evangelho além desse que eu estou falando. Então, quando ele escreve em caixa alta aqui, ele está dizendo: irmãos da Galácia, isso é muito sério que eu estou escrevendo a vocês. Muito sério, preste atenção, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, no versículo 12 e 13 agora, ele vai revelar
a motivação dos judaizantes. Por que os judaizantes estavam forçando a igreja a circuncidar? O que eles queriam com isso? Diz Paulo no versículo 12, que eles queriam agradar a si mesmo. Todos que querem ostentar-se na carne. Irmãos, os judaizantes estavam quase em todos os lugares, quase em todas as cidades. Não tinha como. E este povo era o seguinte: eles criam sim no Evangelho, eles criam em Jesus Cristo para a salvação. O problema dos judaizantes era: olha, quem deu a lei foi Deus. E lá na lei está a circuncisão. O apóstolo Paulo diz que agora é pela graça e é pela cruz de Cristo, e nós cremos também que é pela cruz de Cristo. Só que, se Deus deu a lei, devemos obedecer. E se o apóstolo Paulo diz que é verdade o que ele está falando, e os demais apóstolos de Jerusalém estão falando, então, devemos fazer as duas coisas. Crer que a salvação é pela cruz, mas também circuncidar. Porque Atos 15, versículo 1, eu quero que você acompanhe comigo aí. Atos capítulo 15, versículo 1, porque isso eles levavam muito a sério, não só a lei, mas a circuncisão de fato. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse era o problema. Aqui é o problema, irmãos. Circuncidar, diz Paulo, tem problema nenhum. Pode circuncidar, porque nós vimos aqui que nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa. Mas você é nova criatura. Mas o problema deles é: se não circuncidar, vai para o inferno de cabeça para baixo. De cabeça para baixo é o que eu estou dizendo. Vai para o inferno. Não vai ser salvo se não circuncidar. Aí não, aí o apóstolo Paulo, de fato, não aceitou. E se você der uma olhada no versículo 2, que diz assim: alguns indivíduos, na verdade, o versículo 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e muita discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Irmãos, essa questão era tão séria lá, que os apóstolos e presbíteros se mobilizaram para fazer um concílio para resolver o problema. Eles estão dizendo: se não circuncidar, não é salvo. Nós dizemos que não precisa circuncidar. Nós dizemos que somente crer em Jesus Cristo, crer que Ele remiu você dos seus pecados, você é salvo. Mas eles não, acham que tem que ser isso e mais a circuncisão. Então eu quero que você acompanhe para mim aqui o raciocínio de Paulo, quando ele mostra para a igreja da Galácia a motivação dele mandando os crentes circuncidar. Porque eles queriam agradar a si mesmo, todos que querem ostentar-se na carne e não na cruz. Irmão, não tem jeito, ninguém é salvo por desempenho pessoal. Nenhum de nós vai entrar no céu por desempenho pessoal, mas pelo desempenho de Cristo. É o Espírito Santo que vai operar na minha vida, na nossa vida. Ele que está fazendo isso na nossa vida para entrarmos no céu. E não é por desempenho pessoal. Por isso o apóstolo Paulo diz: ostentar na carne, mostrar que é o santo, mostrar que ele obedece toda a lei. Não vai entrar. Está fora, porque está anulando a cruz de Cristo. Aí o que esses judaizantes estavam fazendo das igrejas na região da Galácia? Olha, Paulo diz que é pela cruz. Nós acreditamos que precisa ainda circuncidar. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um jogo da boa vizinhança. Vamos fundir o judaísmo com o cristianismo num lugar só. Vamos pregar uma coisa só. Vamos ser aqui ecumênico, não é?
o judaísmo, não vamos abandonar o judaísmo e vamos abraçar o cristianismo que os apóstolos e Paulo pregam. Vamos observar a lei e, ao mesmo tempo, vamos crer que Jesus Cristo é, de fato, o Salvador. Parece um plano muito bom, porque a ideia deles era ficar bem com a igreja, não era defender a verdade. Eles queriam jogar dos dois lados para ficar bem com a igreja. E você lembra aí, se você quiser olhar no capítulo 1, versículo 10, eles inclusive estavam sugerindo que Paulo estava pregando o evangelho da graça para agradar homens. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Cristo. Eram eles que estavam agradando a homens, jogando no judaísmo e também no cristianismo. O problema era que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a cruz é escândalo para os judeus. Eles estavam debaixo de algum chefe da sinagoga naquelas cidades lá. E o chefe da sinagoga não ia ficar nada satisfeito de saber que os judaizantes estão pendendo só para a cruz de Cristo, que para os judeus é escândalo, é vergonhoso falar que esse homem chamado Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. Isso é inconcebível para a nossa religião judaica. Nunca que os profetas falaram que este homem ia morrer desse jeito, que o Messias ia ser morto pelo Império Romano. Não, isso era vergonhoso falar. E por outro lado, os gentios diziam: vocês creem de fato que a salvação vem por este homem ter morrido na cruz? Vocês são loucos, vocês são acéfalos, vocês são destituídos de razão, vocês não sabem pensar. Olha o impasse que Paulo e os judaizantes tinham naquela região. Era uma região dominada por gentios, mas tinha os judeus lá. Tinha os judeus que estavam fugindo da perseguição e estavam espalhados por toda a cidade. Observe o impasse também desses judaizantes. Eles tinham que agradar o chefe da sinagoga para não ser perseguido, porque senão ele ia ser perseguido, como diz Paulo aí no versículo 12, não é? No final do versículo 12, para não ser perseguido. Então a primeira proposta deles era: vamos fazer isto para não sermos perseguidos. E quando nós olhamos, irmãos, a perseguição, o que vem à mente quando nós olhamos para os primeiros séculos da igreja e falamos sobre perseguição? Engraçado que a palavra de Deus diz que a perseguição não veio primeiro do Império Romano. Foram os próprios judeus que perseguiram a igreja. Atos capítulo 7 mostra Estevão sendo morto pelos judeus. A pedrada foram os judeus. Atos capítulo 9 mostra o judeu chamado Saulo perseguindo a igreja, consentindo na morte de muita gente na igreja. E ele estava lá e viu Estevão sendo morto, apedrejado. Atos 14 ainda fala também que os judeus levantaram um motim contra Paulo, naquelas regiões, nas cidades gentílicas. Então, a perseguição, primeiramente, não partiu do Império Romano, partiu dos próprios judeus. E esses judaizantes sabiam que se eles pendessem para o lado da cruz de Cristo, do evangelho que Paulo pregava, eles seriam perseguidos. E eles disseram: nós não queremos ser perseguidos, nós queremos fazer o jogo do inclusivismo. Nós seremos melhores do que Paulo, porque Paulo está dividindo a igreja, falando que é só pela graça que nós somos salvos. Nós afirmamos que é sim, mas junto com a circuncisão.
Porque se não circuncidar, Paulo está errado. Irmãos, qualquer coisa que assoma-se ao Evangelho, que junta-se ao Evangelho, com o intuito de levar alguém para o céu, é outro Evangelho. Aí não, aí é legalismo. Qualquer coisa, irmãos, que assoma-se ao Evangelho, que precisa dar uma mão ao Evangelho, não é o Evangelho de fato, é outro Evangelho. E esse não é o Evangelho da salvação. Então nós não podemos de forma alguma aceitar. O que está acontecendo aqui que Paulo está falando? Que inspirado pelo Espírito Santo, Paulo descobre que esses falsos irmãos judaizantes não estavam querendo bem da igreja. Eles estavam forçando a igreja a circuncidar para ficar no topo, no pódio, humilhar Paulo, colocar todo mundo debaixo do guarda-chuva da religião e ficar bem com a igreja, ficar bem com a sinagoga e não ser perseguido. Era isso. Eu não saberia, lendo Gálatas, eu não saberia que era isso, mas Paulo, como era inspirado pelo Espírito Santo, de fato, ele viu que era isso. Então, no versículo 13, o apóstolo Paulo mostra que eles eram hipócritas, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles são hipócritas, igreja da Galácia. Eles estão querendo bem de vocês, não. Eles estão defendendo a verdade, não. Estão defendendo a pele deles. Eles estão querendo fama. Estão querendo subir no pódio. Está querendo agradar a homens. Eles falaram que era eu, mas era eles que estão agradando a vocês, falando que tem que circuncidar. E nisso, irmãos, nós vemos que guardar a lei, esse povo que estava saindo da região da Judéia e de Jerusalém, que estava nessa região da Galácia, faziam parte daquele povo hipócrita que Jesus falou dos fariseus em Mateus capítulo 23. Vocês são hipócritas, porque vocês colocam peso sobre os demais e nem com o dedo vocês querem mover este peso, esse jugo que vocês colocam sobre aqueles que vocês falam que precisam circuncidar e guardar a lei. Vocês são hipócritas, Jesus disse. Uma vez também Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 6, olha, vocês estão invalidando as Escrituras com a tradição de vocês. Meus irmãos, pensemos aqui nesses irmãos judaizantes com a nossa época agora. Quantos estão também de uma maneira hipócrita dentro da igreja? Eu não estou falando aqui de igrejas, denominação, estou falando de obreiros mesmo, né? Que tem assim uma mensagem que visa jogar nos dois lados. Eu não estou dizendo que esses irmãos aí fora não creem em Jesus. Eu acredito que eles creem em Jesus. Mas só crer em Jesus, só pregar um evangelho da renúncia ao pecado. Eu vi uma irmã lá, eu vi assim, simplicidade nela. Simplicidade. Ela disse, eu agora faço parte deste ministério. Eu fiquei 9 anos na igreja que eu estava lá e não ganhei nada. Só a minha vida, só tribulação. Eu não ganhei nada. Tem uma semana que eu estou aqui, eu já ganhei muitas bênçãos. Eu vi assim simplicidade no que ela estava falando. Mas isso aí, não conhecer o Evangelho e não viver o Evangelho, não passou pela cruz. E se não passou pela cruz, aí tem 3 coisas que Jesus falou para seguir Ele. Quem quiser vir após mim, quem quiser seguir a Jesus, tem que fazer 3 coisas, não tem? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Ele. Essas pessoas, mesmo na sua simplicidade, se não passar pela cruz, não, tem que passar pela cruz e viver a cruz. Não tem como, irmãos. Mesmo que a pessoa não saiba aquilo, mas você vê que ela expõe como aquele jovem rico expôs o seu coração.
não é? Porque ela estava na igreja não para servir a Deus, ela estava na igreja para receber bênção. Ela falou isso com o obreiro lá, com o tal do bispo lá. Você percebe, irmãos, que eu não estou dizendo que essas pessoas não creem em Jesus. Elas creem em Jesus, mas creem em Jesus com interesse, né? Tem interesse de receber alguma coisa. E a cruz de Cristo não é assim, não. A cruz de Cristo é renúncia. A cruz de Cristo é preciso, irmãos, seguir, resistindo ao pecado, resistindo às ofertas do mundo. É a cruz de Cristo. Não é a cruz de Cristo, mas eu fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não concordo com isso, que eu só crio e acabou. Não, isso não é evangelho. O evangelho precisa produzir frutos dignos de arrependimento no meu coração. Eu preciso viver uma vida que demonstre que de fato eu nasci de novo. Porque se eu disser que sou salvo e amo os princípios do mundo, que me adequo aos princípios do mundo, que não luto contra o pecado, que sempre está nos assediando, que não me curvo diante do Senhor pedindo a Ele perdão e força, isso não é salvação. Está demonstrando que a pessoa não é salva. Está demonstrando que a pessoa não entendeu o que é o evangelho. Vocês viram, irmãos, aqui a motivação deles, a motivação não era a igreja. A motivação não era isso, era ostentar, ficar bem com a igreja e não ser perseguido por causa da cruz de Cristo.